Graça e paz, meus amados. Vocês estão felizes? São felizes? Amém. Quem é feliz vive dando glória a Deus. Porque o mundo por aí vive procurando outras coisas para ser feliz. Outros prazeres, né? Na bebida, na vaidade, no dinheiro, na exploração que o mundo oferece. Muitos têm corrido uma carreira para apagar um vazio que só Ele pode preencher. No dia seguinte, tudo volta a ser como antes. Em nossas vidas, não. Em nossas vidas, não. Porque a Bíblia diz que aquele que entrega sua vida ao Senhor, ele vai crescer cada dia mais. É de degrau em degrau, é de glória em glória. A vida com Deus não é uma vida parada. A vida com Deus é uma carreira constante. Constante para chegarmos a um destino. A algo que tem preparado para as nossas vidas. Que um Deus grande, um Deus criador, um Deus poderoso preparou para nós. Que corrida é essa atrás da felicidade? Que tantos estão correndo. Que felicidade é essa? Onde é que ela está? E nós vamos tratar hoje de um tema que vai nos trazer no final essa resposta. Se você acompanhar tudo, talvez você descubra antes. Se não, no final, a gente toma conhecimento. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Diga. Isso, vamos lá. Vamos dizer juntos num coro. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser reverenciado por nós. A Bíblia diz que onde nós estamos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Você crê que Jesus Cristo está aqui? Não só na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de nós, que habita dentro de nós. Mas a Bíblia diz que quando um ou dois ou mais filhos estão juntos, Ele diz, eu me faço presente. Então vamos pensar e crer nessa verdade e imagine tudo que você gostaria nessa noite de alcançar. Que essa palavra alcance o teu coração. Esse é o desejo do meu coração. E com certeza deve ser o de Deus também. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Esse é o nosso texto básico. Aleluia. Mateus 5, a partir do versículo 1. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo a igreja um pouquinho vazia, algumas cadeiras vazias. É porque a maioria dos nossos irmãos estão no ECC, né? Um encontro de casais com Cristo que está acontecendo na Escola Técnica Estadual. Tá certo? Então, é uma noite em que nós estamos aqui, mas com certeza Deus está trabalhando na vida deles também lá. E trabalhou o final de semana todo. Amém? Glória a Deus. Mateus 5, a partir do versículo 1, ele diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, diga comigo, ensinando. Jesus estava. E aí ele disse, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gostaria que você repetisse comigo esse último, o versículo 6. Vamos dizer juntos: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vejam só que coisa interessante o Senhor vai tratar conosco nessa noite. Bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por que será que Jesus, sentando para ensinar aquele povo, ele usou de dois elementos tão vitais para as nossas vidas, que é o pão e a água? Qual é o ser vivo que vive sem o pão e sem a água? O ser biológico não existe. Mas aqui nós percebemos que Jesus não está falando de fome de comida, nem de sede de bebida. Ele está dizendo para nós: bem-aventurado o homem que tem, ou aquele que tem fome e sede de justiça. Vamos dizer novamente: fome e sede de justiça. Não esqueçam isso. Bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça. Depois ele conclui. Então, como é que nós podemos pensar nesses dois elementos que ele coloca? O que é que Jesus quer nos ensinar com esse versículo? Se ele trata, e naquela época havia muita fome, deve ter sido por isso que ele até usou esse exemplo. Mas quando nós pensamos o que seria alguém bem-aventurado, nós já sabemos a tradução dessa palavra. É alguém feliz, é alguém cheio, pleno de felicidade. Como pode alguém bem-aventurado, aquele que sente fome, que sente sede, mas de justiça? Mas de justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça? Senhor, o que é que o Senhor quer dizer para nós? Se bem-aventurado é aquele que é feliz, se aquele que tem fome é aquele que está com muita fome, não é simplesmente alguém que passou algumas horas sem comer. Porque quando nós usamos a expressão com fome, nós imaginamos alguém faminto, alguém que está muitos dias sem comer nada. Porque para as pessoas que se alimentam todos os dias, tomam café da manhã, almoçam, tomam muitas vezes um lanche e no final da noite, da tarde ainda jantam, ou no início da noite, nós não podemos dizer que essas pessoas sentem fome. Muitas vezes nós usamos a expressão estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole, é uma palavra que não condiz com a realidade. Porque nós não estamos morrendo, nós podemos estar com fome, nós podemos estar com sede, mas morrendo. E a expressão que ele usa aqui é para alguém que está faminto, é alguém que está sedento, é alguém que não comeu, é alguém que passou muitos dias sem comer, sem beber. Mas ele diz que é feliz esse que tem essa fome, uma fome desesperada. Já imaginou alguém com fome? O que é que ele não faz por comida? A exemplo do filho pródigo, quando ele acabou tudo que ele tinha, o que foi que ele foi comer? As bolotas dos porcos, as alfarropas, né? Então, o que significa isso? Significa que ele estava como? Morrendo de fome. Ele não tinha o que comer. Então, quando nós trazemos isso para as nossas vidas, e nós imaginamos que tipo de fome e de sede é essa que o Senhor quer que nós venhamos a ter acerca da justiça. Porque tudo está ligado à justiça.
Fome e sede de justiça. E o que é justiça? Justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Justiça mexe com direito. Justiça fala do que é correto. Sabe que todas as leis que hoje existem no mundo, elas foram baseadas primeiro na palavra de Deus, que é a maior lei. O homem não fazia, não criaria por acaso. Quantas situações, hoje eles têm desmanchado, hoje eles estão preparando um governo diferente, para alguém que vai sentar num trono diferente. Mas não foi assim no começo. A lei, quando foi criada aqui na terra, foi baseada nesta palavra. E quando o Senhor fala dessa justiça, e Ele quer dizer para nós que é dar ao outro o que lhe é devido, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer tratar conosco acerca de algo que nós devemos desejar com toda a força do nosso coração, do nosso físico. É algo que vai queimar dentro de nós, essa fome e essa sede de justiça. Nós estamos vivendo o maior paradoxo da história. Nós estamos vivendo uma época onde nós podemos chamar de melhores momentos em algumas épocas. Nós também podemos dizer que, comparado a outras coisas, nós podemos dizer que estamos vivendo um dos piores momentos da humanidade. Porque se nós buscamos essa palavra e a consideramos como a nossa justiça, porque ela é justa, nós olhamos para o que tem entrado dentro de nossas casas e nós podemos dizer que muitas vezes, o que está muitas vezes no nosso celular é uma rede de esgoto que tem entrado na nossa cabeça. Porque nós estamos com ele em nossas mãos, mas ali todo tipo de sujeira tem entrado se nós não soubermos fazer bom uso. Mas quando nós sabemos fazer bom uso, fica diferente. Quando nós usamos a capacidade, quando nós usamos a justiça, quando nós usamos o conhecimento que Deus nos deu, nós vamos canalizar todas essas coisas para o bem. Amém? Então vamos pensar, quando o Senhor, lá em Mateus, ele diz assim, deixa eu ler, me esqueci agora, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz assim, buscai. Quem que deve buscar? Nós. Diga eu. Eu tenho que buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, veja que existe um trabalhar que diz respeito a nós, somos nós que temos que buscar. Então nós aprendemos que justiça é dar ao outro o que lhe é devido. E ao mesmo tempo o Senhor diz que eu tenho que buscar a justiça em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, porque o reino de Deus, ele está centrado na justiça. Sempre que a gente pensa nas coisas justas, nós nos reportamos a quem? A Deus. E aí, como vivia o homem, nós conhecemos essa história muito bem. O homem vivia perdido. O homem estava morto em seus pecados e delitos. E o Senhor nos justificou. Pagou o preço da nossa salvação. O que nós não podíamos fazer. Estávamos condenados, fadados ao fracasso, a irmos para o inferno. O Senhor colocou para nós o melhor que Ele tinha para pagar o preço da nossa salvação. E com isso, nós fomos o quê? Justificados. Com essa justificação, nós podemos hoje ter livre acesso ao trono dos céus. Livre acesso para conversar com o Deus Criador. Livre acesso para abrir a nossa mente, para abrir o nosso coração para Ele e dizer para Ele tudo aquilo que nós estamos passando. Tudo aquilo que nós estamos desejando. O que muitos desejaram e não puderam. Eram poucos que tinham acesso. O Senhor conquistou. Jesus conquistou para nós naquela cruz. Jesus conquistou. E aí eu pergunto, como é que nós estamos vivendo?
usufruindo dessa justiça? Como é que nós estamos nos comportando? Ele nos comprou, levou para o seu reino. E eu pergunto, nós estamos vivendo verdadeiramente como filhos de Deus? Nós estamos verdadeiramente nos comportando nos lugares aonde vamos, como cidadãos dos céus? Como tem sido as nossas conversas? As pessoas que conversam conosco, elas logo percebem que verdadeiramente nós somos cristãs? Que verdadeiramente Cristo habita em nós? O que é ser um cidadão dos céus? E eu vou dizer que é alguém que tem fome e sede de justiça. Porque quando ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se nós não estamos vivendo de acordo, se nós não estamos nos comportando da mesma forma, nós não estamos dando exemplo. Não estamos dando exemplo. Como se comporta alguém de um outro país no nosso país? Ele vai apresentar os costumes do país dele. Se nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, como é que nós estamos nos comportando? Quem é que tem tido a primazia em nossas vidas? São as coisas de Deus, é a justiça dele, é aquilo que ele estabeleceu enquanto direito para as nossas vidas, ou não? Ou nós estamos vivendo de qualquer jeito? O Senhor está nos chamando para perto. Para perto, para bem pertinho, para juntinho dele. O Senhor sinaliza para nós que nós precisamos ser pessoas diferentes. Que as palavras que têm saído de nossas bocas, elas precisam mudar. Tem que ser palavras que constroem, tem que ser palavras que edificam. Jamais palavras que nós temos escutado nas nossas rodas de conversas, nos nossos ambientes de trabalho. Jamais podem ser. Assim como também o nosso comportamento. Como deve ser o comportamento de alguém que é chamado a viver o cristianismo, que é chamado verdadeiramente como filho de Deus? Como deve ser o nosso comportamento? Como é que nós estamos nos vestindo? As nossas roupas são iguais às roupas do mundo? Você já olhou? Como não falar de uma coisa dessa quando eu penso em justiça? Mas é Deus, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Quando eu penso num cidadão do céu, eu jamais imagino que num cidadão alguém chega no céu e vai entrar em qualquer lugar com uma roupa ligada desenhando o corpo. Não consigo pensar. Também não consigo pensar em alguém chegando diante do Senhor nos céus com uma roupa transparente. Não consigo pensar. Também não consigo pensar em alguém chegando nos céus com um decote do tamanho do mundo. Não consigo pensar. Não consigo pensar em alguém chegando diante de Deus com uma bermuda que só tem 2 centímetros. Pelo amor de Deus, mas você já olhou para o mundo? Olhe para o mundo. Olhe para as pessoas, como elas estão se vestindo. E quantas pessoas nós não olhamos? É toda a idade. Antigamente era só as pessoas mais jovens. Olhe para o mundo. Procure ver com os olhos de Jesus. Porque quando nós olharmos com os olhos de Jesus, nós vamos ver que tem alguma coisa errada. Nós não podemos nos conformar com as coisas que nós estamos vendo. Ou nós não podemos copiar as coisas que nós estamos vendo. Não importa, o mundo pode escolher. A moda quem faz sou eu. Qual é a moda que eu faço? É aquela que fica bem para mim. É aquela que me faz sentir bem onde eu estiver. Eu não preciso estar chamando a atenção de ninguém. Eu não preciso estar desenhando o meu corpo com uma roupa para que as pessoas me olhem. Eu não preciso disso.
Eu posso andar cheirosa, arrumada, bem vestida, sem que eu chame a atenção. O Senhor quer nos chamar para perto. O Senhor quer nos trazer e o Senhor quer estabelecer dentro de nós, sobre as nossas vidas, porque é o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em nós, Ele quer completar. Completar significa, meu filho, você está nesse mundo, mas você não é daqui. Nós não somos daqui, por isso nós não podemos nos conformar com o que nós estamos vendo. Não podemos. Eu posso dizer para vocês que nem numa calçada eu ponho uma bermuda para lavar uma calçada, para lavar um carro. Jamais, jamais. Porque eu aprendi a ser zelosa com o templo do Espírito Santo. A casa que eu mora um cidadão que é maravilhoso, é um cidadão que merece respeito, é um cidadão justo. Por isso eu não posso pegar este corpo e colocar nele qualquer coisa. Qualquer coisa não serve, qualquer coisa é lixo, qualquer coisa é esgoto do mundo, e na minha vida não cabe o esgoto do mundo, e eu tenho a liberdade de escolha. Essa escolha sou eu que faço, porque o Senhor me deu o livre-arbítrio. Eu não visto o que eu não quero vestir, eu não falo o que eu não quero falar. Quando nós nos acostumamos a uma certa roda de amizades, nós às vezes ficamos tão sensíveis quando nós nos aproximamos do Senhor, que a mínima coisa, a sua mente, ela já sinaliza, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. E eu digo a vocês, já contei isso várias vezes no meu ambiente de trabalho. Eu louvo a Deus, porque a presença de Deus é real, e o Senhor não permite que próximo a mim ninguém diga um palavrão. Não diz. Às vezes quando eu escuto alguém chamando um nome, as pessoas têm o hábito de chamar nomes, e eu digo, opa, desculpe. Sabe? O ambiente em que nós estamos, nós temos a obrigação de preservar. As pessoas têm que olhar para nós e nos respeitar. A Bíblia, quando fala que nós não devemos nos sentar à roda dos escarnecedores, o que significa isso? É porque quando nós sentamos, nós fazemos parte. Quando nós sentamos nessas rodas, quando nós fazemos parte dessas conversas, quando nós fazemos parte dos mesmos hábitos, nós nos tornamos comum. Nós nos tornamos iguais. E o Senhor nos chamou, nos separou como santos e disse, separados para mim. Povo excelente, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, não pode acompanhar os mesmos costumes do mundo. Para mim, justiça passa sobre isso. A justiça de Deus passa por uma vida digna de um Deus santo e de um Deus criador. O que eu não posso, o que não cabe a mim, como cidadã, como filha de Deus, depois de tudo que Ele fez, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer, é procurar viver uma vida de justiça. É o mínimo. O que darei? Dizia Davi que sentia fome. A alma dele sentia fome, assim como a corça ansiava por água. Fome de quê? Quer ver o texto? Vamos lá. Salmos 42, 1 e 2. Vamos ver o que Davi dizia ao Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. A honra, a glória e o louvor, Pai, são para Ti. Tudo é Teu. Nossa vida não nos pertence, Senhor. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti. O dono é o Senhor. O Salmo 42, vocês acharam? E ele diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que é desejar o Senhor? O que é ter essa fome do Senhor?
Nós estamos fracos. Aqueles que não comem as pessoas, no natural, aqueles que não se alimentam de um alimento substancioso, eles vão ficar fracos fisicamente. Sim ou não? Agora, imagine o contrário disso. Não mais comida que alimenta o homem, não bebida que alimenta o corpo, mas agora eu quero falar de uma palavra que alimenta, que dá vida, que traz refrigério, que liberta, que cura, que sara e que nos leva para uma eternidade. Essa é a palavra, essa é a fome, essa é a sede que nós precisamos ter. Davi disse isso muito bem. Assim como a corça anseia, deseja pela água, a minha alma, Senhor, suspira por ti. A minha alma tem sede de ti. Você já pensou o que é uma alma com sede? Eu me lembro, alguns anos atrás, você passava nas casas, já não tinha aqueles portões tão altos como tem hoje. Tava aquelas gradezinhas, aquelas senhoras sentadinhas numa cadeira, lendo a palavra. Quem que você vê hoje lendo a Bíblia? Quem que todos os dias da sua vida separa um tempo para ler a palavra? Sabendo que ela é a nossa justiça, que ela é que nos libertou, que ela foi que nos curou, que ela foi que nos salvou, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É Jesus encarnado. Como que nós dizemos que amamos ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor e não procuramos, não queremos conhecê-lo, não temos prazer nas coisas dele? Como é possível? Que fome é essa? E agora eu falo de uma fome espiritual. Espiritual. De um povo que foi justificado. De um povo que recebeu uma grande bênção. De um povo que julga o seu futuro está garantido. Julga que quando chegar nos céus, as portas vão se abrir. Quando chegar o dia do arrebatamento, que nós vamos subir, porque nós fomos justificados. O que é que eu posso dar a esse Deus? O que é que forma de gratidão? Quais as minhas atitudes diante de uma atitude tão grande, tão rica, tão poderosa quanto a que Jesus fez por nós? Mas eu sei do que nós estamos engordando. Nós dizemos que nós não temos tempo para ler a palavra, que nós não temos tempo para orar, mas eu duvido que nós não tenhamos tempo para ver o WhatsApp. Eu duvido que nós não temos tempo de sentar num sofá para ver televisão. Eu duvido que a gente não deite numa cama e na frente da cama tem uma televisão. Agora me diga, pense direitinho na pergunta que eu vou lhe fazer e me diga quais os programas que você tem visto na televisão que tem te levado para o reino, que tem te levado para viver uma vida diferente e que tem saciado uma fome espiritual. Fome de Deus, fome da palavra, famintos pela palavra. Mas sabe por quê? Porque nós estamos, como eu disse no início, estamos vivendo o melhor momento e o pior momento. Nós precisamos ser sábios para fazer a diferença e fazermos as escolhas certas. Podemos pedir como Salomão: Senhor, dá-me a sabedoria que tu desse a Salomão para eu fazer as escolhas certas na minha vida, porque eu não quero perecer. Nós temos tudo. Nós estamos vivendo um momento onde no natural, nas coisas naturais, nós temos tudo. Nós temos boas casas. Naquela época nem casa na sua maioria eles tinham. Mas nós temos boas casas, nós temos boas roupas, nós temos aquilo que nós consideramos e que gostamos para suprir as nossas necessidades, nós temos. Mas sabe que para isso nós somos escravos. Escravos, porque nós precisamos trabalhar,
para comprar uma televisão. Se a de 20 polegadas quando saiu foi um sucesso, vê a de 30, vê a de 40, vê a de 50. Daqui a pouco a gente não tem mais nem número para classificar as polegadas que vai ter uma televisão. Porque a gente precisava ver, eu não sei se alguém foi. Precisávamos ver o que foi feito nas lojas, como a exemplo das lojas americanas, a invasão que houve na sua maioria, o povo saía com uma televisão assim na mão, por cima. Grande coisa. Grande coisa. Porque eu fico olhando e eu me pergunto, Senhor, que programa que edifica, que ensina, que tem contribuído para a minha vida espiritual, ela tem trazido. Porque eu só vejo notícia ruim. Aliás, eu nem ligo. Mas eu escuto falar. Você é de Elza, você no mundo moderno, século 21, você não liga uma televisão. Não tem para quê? Para quê? Para receber um pacote de um sistema que quer dizer para nós como é que nós devemos viver, porque é isso que eles têm feito. Nós estamos como marionetes na mão de um sistema que é quem dita o que nós devemos fazer, o que nós devemos vestir, como nós devemos nos comportar, aonde devemos ir, quais os programas, Gente, é um sistema e o que eles querem, eles fazem uma propaganda tão grande e o que é que a gente faz? É isso mesmo. Já me convenceu. Sabe que de tanto a gente ouvir, de tanto a gente ver, se torna natural. E o Senhor nessa noite nos chama para perto. Nos chama para o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que o Senhor diz? Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Não faltará o pão, não faltará a água, não faltará as vestes, nada do que é necessário. Porque nós estamos correndo. Aí daqui a pouco o sofá da casa já não é mais aquele, não está na moda. Não posso nem levar minha amiga lá em casa. Porque o sofá meu está velho, já caiu da moda, não é mais isso. Eu tenho que trabalhar para botar um novo, porque eu tenho que estar na moda. Eu tenho que estar na moda. Quem é que dita a moda? Um sistema preparado para enganar. Quer ver o engano? Eu vou começar pelos biscoitos ou pelo chocolate. Você comprava uma barra de chocolate e tinha X grama. Comprava por tal valor. Daqui a pouco a graminha diminuiu, está tudo bonitinho. Você jura que está comprando a mesma coisa. O que é isso? Engano. Você pega um pacote de biscoito, aí você jura que tem um bocado de biscoito ou um monte de salgadinhos. Quando você abre, tem muito vento e poucos salgadinhos. O que significa isso? Engano. O diabo engana desde o princípio, meus amados. Desde o princípio, não é de hoje. Ele não é criativo. Ele usa as mesmas armas que ele usou a vida dele. Desde o princípio, ele trabalha com o engano. Lhe enganando. As mínimas coisas, ele está enganando. E quem é que está por trás? Homens políticos, grandes governantes por trás. Até a história do 1,99 também funciona. Visão é o que eles mostram. E nós precisamos pedir ao Senhor. Precisamos, meus amados. Escute o que eu vou dizer a vocês essa noite. Precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para que a gente não venha a ser enganado. Porque o que mais tem, grave isso na sua mente. O que mais nós estamos vendo hoje é o espírito do engano, enganando. É uma coisa terrível. Porque com certeza, lá vou eu de novo. Com certeza, muitas pessoas
estão fazendo essas coisas, determinadas coisas que são erradas, mas elas já se acostumaram e elas acham que hoje é natural. É normal, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós fazemos parte de um reino de excelência, de um reino de amor, de um reino de justiça e de um reino que tem um Deus sentado no trono, que vive, que reina e está no controle absoluto de tudo. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Não importa onde a gente venha estar. Quer ver mais engano? A balança é um roubo, não é? A gente compra, quando a gente chega já está tudo pronto. Cadê a justiça da balança? Cadê a justiça da balança? Daqueles que estão pesando. Cadê a justiça daqueles que compram? E a um é um preço e a outro é outro. É pela cara. Você chega e diz para é tanto. Depois chega outro, não, pichicha, não, dá para fazer por tanto. É o que é isso? A falta de justiça. Porque o cidadão dos céus, você acha, já pensou Jesus agindo dessa forma? Jamais agiria dessa forma. Para Jesus é sim, sim, não tem meio termo. E nós precisamos chegar junto do Senhor. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos praticar essa palavra. Nós precisamos mostrar para o Senhor a nossa gratidão com as nossas atitudes por tudo que Ele fez por nós. Nós precisamos fazê-lo. Mas ainda, falando de justiça, vamos lá para Romanos. Aleluia, aleluia. Todos acharam? Romanos 14. E ele diz assim. Porque o rei... 17. 14, 17. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Comida fala de quê? De sede. Comida fala de comida, de pão. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas nós estamos falando de justiça, eu vou falar hoje só de justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. E aí, eu quero adiantar um pouco o assunto, misericórdia. Porque eu quero falar de dois tipos de justiça. Eu quero falar da justiça que é entre nós e Deus. E aí nós vamos ler um texto pequeno. Está no livro de Mateus, no capítulo 22. Foi essa revelação que o Senhor me trouxe. Aleluia. Mateus 22. No versículo 36. Se nós começarmos a ler do 34, que ele vai falar do grande mandamento. Ele diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, ele diz, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós, eu vou pegar esses dois pontos para dizer duas coisas. A primeira, se nós somos cidadãos dos céus, se nós fomos separados e o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, as minhas atitudes têm que ser diferentes. Eu preciso mostrar para o Senhor
que eu sou um ser espiritual. Como? Sentindo fome e sede das coisas de Deus. Fome e sede da sua palavra. Nós não estamos lendo, nós não estamos meditando, nós não estamos orando. A oração é muito pequena. E sabe que na maioria das nossas orações é para pedir, como se Deus fosse um supermercado? E Deus diz: filho, já chegue a mim. Eu posso contar um pouco da minha experiência a vocês, breve, para dizer que tem horas que eu começo a orar. E eu digo assim: eu nem sei, Senhor, o que é que vai sair. Ah, Senhor, não estou com muita vontade. Sabe que existe? Eu digo a vocês, eu estou dizendo a verdade. Aí eu começo. E aí, à medida que eu começo, e vem. O que significa isso? Nós precisamos primeiro o quê? Buscar em primeiro lugar, quando a gente dá o primeiro passo. Aí o Senhor diz: eu agora pego junto contigo, filho. Se quisermos ser pessoas de oração, comecemos a orar. Interceda, comece a orar pelas pessoas, pelo governo, por isso, por aquilo. Daqui a pouco você está vendo, tem todo tipo de oração, tem tanta coisa que vai chegando. E de repente você está orando, aí vem a imagem de alguém, aí você se lembra de alguma coisa, começa a interceder por aquela pessoa, aí daqui a pouco já chega, sabe? Se deixe levar, e eu vou dizer que nós estamos sendo levados por quem? Pelo outro ocupante da casa. Quem foi que trouxe a lembrança? É o outro ocupante. Quem vai terminar? Eu começo. A minha alma começa. O meu corpo começa. Mas logo em seguida eu percebo que não é mais eu. Não sou mais eu. É alguém que está colocando as palavras na minha boca. Então podemos, como cidadãos dos céus, essa é a receita de amarmos a Deus sobre todas as coisas. É mostrarmos para nós mesmos e para Ele que Ele é a primazia em nossas vidas. Que Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de justiça. É justo isso? Sim. Nos salvou, nos retirou do lamaçal de trevas, colocou no reino do Filho do seu amor. E a justiça agora? Então eu começo a amá-lo com toda a força, com todo o entendimento. Como? Gostando daquilo que Ele estabeleceu como prioridade. Daquilo que Ele estabeleceu, que é o que nós devemos ter fome e sede. A sua palavra. A sua palavra. Mas Deus também aqui vai falar de um outro tipo de justiça. E aí, qual é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu vou chamar isso de segundo ponto da justiça que nós vamos trabalhar. Vamos lá para Romanos. Vai ser rápido agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando a gente prepara a mensagem, eu digo: Senhor, não vai dar tempo não. Eu vou terminar bem antes. E aí, não é verdade. Não é verdade. Romanos 12. Nós vamos ler esse texto de Romanos, mas eu queria pedir para vocês, por conta do adiantamento da hora, eu queria pedir a vocês que esse texto não ficasse só nessa leitura. Porque se nós aprendemos acerca da fome e da sede que nós temos que ter das coisas espirituais, nós precisamos também, na relação com o nosso irmão, estabelecer uma relação de justiça. Então, em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 10, vamos lá. Ele vai falar sobre as virtudes recomendadas. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem honra não magoa, né? Pensa aí, o que é alguém ser honrado? Segundo ponto, vamos lá para o versículo 13.
Eu nem vou falar desses outros 2. 13, ele diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Isso é justo? Está estabelecido na palavra de Deus. Versículo 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem. Nós estamos agindo assim? Se não estamos, não estamos amando nosso irmão. E não estamos sendo justos diante de Deus, agindo com justiça. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Cuidado com as palavras que têm saído de nossas bocas quando nós temos raiva de alguém. Vamos mais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, é o 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é praticar a justiça. Isso é ser cidadão dos céus. Se nós não estamos vivendo neste modelo, nós não estamos agindo de acordo com o que o Senhor estabeleceu. 2 tipos de justiça: a nossa com Deus, buscando a sua palavra, meditando nela, em oração, o tempo todo. Segundo ponto da justiça: a nossa relação com o próximo. Como tem sido? Como que nós estamos nos comportando? E por fim, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque vai falar de uma explicação. Por quê? Serão fartos. O que é alguém farto? É alguém suprido. É alguém pleno. É alguém saciado. Saciado de quê? Vamos mais longe? Vamos para o início? Bem-aventurados serão fartos, serão felizes. Sabe que o homem tem procurado a felicidade no bar, tem procurado a sua felicidade na prostituição, tem procurado a sua felicidade ocupando sua vida com todo tipo de distração. E o Senhor diz: não é essa. Não é essa. Mas existe uma felicidade que lhes está proposta: fome e sede de justiça com Deus, com o homem. Mas é aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque existe um lugar dentro de nós. Um lugar dentro de nós que só pode ser ocupado pelo divino, pelas coisas que são dos céus, não pelas que são da terra. Porque se fosse pelas coisas da terra, os homens ricos, podres de ricos, não se suicidavam. É porque há uma lacuna na sua mente, insatisfeitos por alguma coisa. Quantas pessoas que a gente tem visto que tem tudo, mas elas têm uma mente vazia. Vazia de quê? Vazia porque não está sendo ocupada com as coisas de Deus. O Senhor nos chama para perto. Então a felicidade não está atrelada, segundo a palavra de Deus, a termos coisas, mas a sermos pessoas diferentes. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. Era isso, meus amados, que o Senhor preparou para nós. Que o texto de Romanos não fique guardado, fechado. Romanos 12, a partir do versículo 9 até o 21, que ele se torne
verdade para nós. Assim como que nós venhamos a ter fome e sede da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.